manta asfáltica aplicada. Então o próximo passo é distribuir e alinhar os tijolos já simulando, sem assentar, né? Então a gente vai distribuir usando o espaçador. Lembra aqui, ó, como que é a ferramenta? A gente faz um caninho furado com 2 serrinhas e é o espaçamento certo. Ó, peraí. Colocar aqui. Então você pode fazer algumas para ir deixando e já ir usando. Então é a massa 3 de areia para 1 de cimento. Podia ser 4 para 1 também. A gente botou 3 para 1. Impermeabilizante, tá? E já tá tudo distribuído, alinhado no esquadro, tá? Então tem que vir devagarzinho, tá? Como a superfície ela é do baldrame ainda não é lisinha, ele vai ficar um pouco, né, olha, parte de baixo mais colada, em cima mais aberta. Então tem uma certa diferença, tá? Então fica de olho, coloca o espaçador. E é isso. Então a gente coloca também impermeabilizante, né, no baldrame. Aqui eu esqueci que não ia ser coluna. A gente põe a tinta asfáltica e impermeabilizante na argamassa. Então nós vamos começar pelo lado mais alto que ficou, porque por mais que você nivele o baldrame, às vezes dá uma diferençazinha. Então esse lado nosso ficou 1,5 cm mais alto que aquela ponta, e 1 centímetro maior que esses outros lados aqui. Então a gente começa pelo lado mais alto, assenta ele primeiro e pega a referência da linha da altura. Depois a gente coloca todos os outros na mesma altura, tá? Então com os cantos assentados e já na mesma altura, o mesmo nível, aí a gente estica a linha, vai tirar essa linha aqui de referência e vai colocar a linha no tijolo, tá? Para ir seguindo o assentamento. A gente dá uma olhadinha, molha o tijolo também embaixo para ele não puxar muito, aderir, tá? Tira só um tijolo por vez, né? Vamos lá. Olha, a gente começa pelo lado mais alto, então não vamos colocar muita massa nesse lado aqui não, senão o outro vai ficar bem mais alto. Não bate também não a massa, senão o tijolo não desce. Pega o macete pra mim, pai. No nível dos dois lados, ó. Tem um aqui junto. Viu, gente? Bem perfeitinho. Essa é a referência. Então esse está no lugar, a gente tira o próximo.
Agora vai para os 4 cantos. São as partes que a gente tem que analisar: o alinhamento, tá alinhado, o nível nesse sentido, o nível nesse sentido e a medida para a linha, para ver se está na altura. Então aqui está 15 centímetros, que foi a altura que deu para nossa linha. Perfeito. 1, 2, 3, 4 conferências para poder deixar certo. Aí agora é só esticar a linha e passar o resto. Cortar o meio tijolo. Então a gente usa policorte, ó. Existe aquele disco diamantado, mas o disco de ferro dá também. Se você cortar 3 dias depois que fizer o tijolo, ele vai cortar mais leve, né? Então a dica é cortar 3 dias depois de fazer, então, porque, por exemplo, esse nosso não tá, ele tá um pouco molhado, mas olha só, você viu que foi muito difícil, né? O tijolo, quando é bem feito, ele até cristaliza às vezes, então tem que cortar o disco 3 dias depois que produzir. Prontinho. Ontem a gente terminou um pouquinho já escurecendo. Então os 4 cantos já estão colocados. Esses aqui eu coloquei logo, que era curtinho, né? Então a linha tá servindo aqui para a gente ver a altura do nível embaixo. Depois que a gente coloca os 4 cantos, a gente já vai tirar essa linha de referência e vai passar a usar, né, o nosso suporte de linha. Ó, e vamos começar a botar linha em cada afiada do tijolo. Aqui nós não vamos usar o escantilhão porque é escada, né? Então não vai ter uma parede inteira ali. Então fica mais fácil fazer usando o prumo manual mesmo. Então é isso. Primeira afiada, só lembrando, né? Impermeabilizante no baldrame, impermeabilizante a tinta asfáltica embaixo da primeira afiada e impermeabilizante nessa massa do tijolo. Qual a altura? Esse aqui ficou o lado mais baixo do baldrame, tá vendo? Então aqui a gente não usou nem 2 dedos de massa. A maioria dos lugares ficou assim, com um dedinho aqui já fica muito forte. E os groutes nós vamos mostrar depois que tiver tudo assentado. Nós vamos furar, tá, com um martelete e vamos colar o vergalhão com um adesivo epóxi compound, que chama especialmente para isso. Primeira afiada já, então, ó. Agora nós vamos marcar, depois da primeira afiada no lugar, a porta a gente não assenta, tá vendo? Mas a gente deixa o tijolo para poder manter a mesma distância, né? Então, ó, aqui que vai ser a porta. E agora a gente vai marcar quais vão ser os furos para a gente colocar os ferros, tá bom? Então não vão ser todos, falta assentar essa coluna aqui. A gente deve colocar aqui, aqui, no meio, aqui, para poder fazer a ligação com a coluna. Não precisa encher todos não. Aqui também no canto, para fazer a ligação, aqui também. E a gente vai botar um no meio, ao invés de botar nos cantos, já que esse aqui a gente tem que colocar para poder fazer a ligação. Aí, ó, primeira afiada toda pronta. Então a gente vai assenta os tijolos das quinas, né? E vai passar a usar a linha para continuar assentando. Então depois da primeira afiada pronta,
é que nós fazemos a marcação e vamos fazer o furo para colocar os vergalhões, né? Então tá aqui, depois da fiada pronta. Por quê? Porque aí agora a gente consegue acertar, né? E centralizar, deixar tudo bem certinho. Não precisa vir saindo da fundação. Aqui a escada, a nossa broca tem 10 centímetros, é o suficiente. Mas dependendo do projeto, você precisa de uma broca maior de 15 a 20 centímetros, tá? Aí ó, o Diogo fazendo agora a segunda fiada pela primeira vez. Agora a gente está usando a linha, né? Porque aqui é pequeno, não dá para botar o escantilhão, não vai levantar muito a parede. A gente vai fazer na linha e no prumo, igual a gente fez das outras vezes. Então tá aqui o suporte, olha que ele tá colocando. Suportezinho, é só uma barrinha de ferro em U. E a gente alinha aqui bem no chanfro do tijolo, né? Então ele vai puxar, tem que esticar bem a corda. Por isso que o escantilhão é mais prático, porque ele vai, ajustou lá, coloca aqui, depois tem que voltar lá para colocar no lugar de novo, né? É o jeito que se faz, o escantilhão deixa mais prático, mas a linha bem colocada, ó, é mais que o suficiente. Perfeito, né? E aí, Diogo, fala aí pra galera, os primeiros... O que você achou aí? Da primeira fiada, segunda fiada, tranquilo? A primeira foi meio, a segunda foi maior. Mas por que foi mais difícil a primeira? Porque foi dar um santo alto, outro baixo, aí a gente bota a massa para pegar o nível certo, para a segunda aí. Isso, exatamente. A primeira, né, como o baldrame não fica perfeitinho, e assentar com a massa, areia e cimento só, ela é mais chata, que ela é menos flexível, né? Mas esse é o trabalho da primeira fiada. E depois a segunda fiada é só com aquela argamassa que vocês já sabem, a mistura de argamassa e cola. Aqui ó, ele tá até usando, como a gente tá devagar aqui hoje, a primeira vez, ele tá usando até um aplicador pequeno de ketchup mesmo. Tem que recarregar aqui. Já tem. É isso aí. Me fala aí, tá pra cima ou tá... Qual? É esse ou é esse? Qual que tá pra cima? Não, que tá mais pra cima um pouquinho, é esse. Então é esse que... Não, foi não. Foi, rapaz, tem certeza. Foi não.
escada já tá bem pertinho ali da laje, falta pouco. Olha aí, chegaram os eucaliptos. C'est fini.